Fala pessoal, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. Bom pessoal, hoje eu tô gravando esse vídeo, não é no meu local normal que eu faço as gravações, então talvez fique algum barulho aí no fundo, tá? Mas se eu não gravasse agora eu não conseguiria gravar, né? Tô meio corrido, então talvez hoje a gente tenha aí algumas participações especiais, né? Dos pássaros, de cachorro, tá? Mas abaixem o volume se tiver muito alto. Acredito que vai dar para entregar o conteúdo, tá? Deixa o seu like, se inscreve, né? É sempre importante para ajudar o trabalho. Me siga no Instagram, link na descrição, né? Vem aprender comigo. Conteúdo 100% educacional e gratuito. E se você tem interesse em se tornar meu aluno também, link na descrição, tá? Onde você vai ter aí uma imersão comigo. Bom, pessoal, hoje eu vou dar uma aula para vocês acerca de gráfico, como a gente vem falando praticamente em todas as aulas, né? E eu falo muito para vocês a importância, né, de se aprender a ler um gráfico, né? Eu falo muitas vezes que quando a gente entende a movimentação do preço, a gente consegue fazer algumas movimentações, prever, né? Antecipar. Prever ninguém prevê, mas a gente consegue antecipar algumas movimentações, né? A partir de determinados padrões que o mercado mostra, né? E hoje, pessoal, eu finalizei o meu dia estopado no mini dólar, tá? Inclusive eu mostrei lá no Instagram, né, o trade, e aí eu vou montar, né, uma aula em cima disso, porque serve de aula, é isso que eu vou falar. É, Muitas pessoas operam dentro do mercado financeiro, isso aí, né, todo mundo já está careca de saber, e não sabe o que está fazendo, né? A pessoa ela se aventura. E quando, pessoal, nós entendemos o movimento do preço, né, os seus padrões, até mesmo os stops, né, que a gente toma, a gente consegue ter uma ideia de que a gente vai tomar ou não, né, um stop. Tanto é que esse trade, né, que eu assumi, eu vou explicar para vocês. Eu já sabia que poderia acontecer o que aconteceu, né? E realmente não deu alvo. Eu vou mostrar para vocês. Inclusive, eu vou fazer até um gancho com a aula que eu gravei com vocês sobre alvo. Eu acho que foi uma das últimas aulas aí, né? Como identificar se o trade ele tem risco, né, de dar stop ou não. Então, eu vou falar algumas coisas aqui sobre isso também. O que acontece, pessoal? Quando nós sabemos, né, a movimentação do preço, automaticamente quando ele chega numa determinada região, né, chegou num ponto X, a gente entende o que pode acontecer, né? Vou falar do meu trade em questão. Observem o seguinte: primeiro movimento do dia, mercado vendedor, né? Ele tenta perder a mínima do primeiro candle, não consegue. Candle 3 rompe mínima, Candle 4 devolve, ele está dentro do que? De um range. Aí a gente atualiza a mínima aqui. Normalmente eu gosto de trabalhar com as caixinhas, né, para ficar mais, digamos assim, visível, né, para vocês verem. E aí o mercado ele faz um movimento de alta, depois ele volta a testar fundo e aqui ele começa a rejeitar. E quais são as duas principais coisas que o preço tenta fazer, pessoal? Romper máxima e romper mínima. Se o preço não rompe mínima, ele provavelmente tenta buscar máxima, até que ele consiga romper para algum lado. E aí eu começo a ver o mercado rejeitando aqui, e aí eu vejo outra rejeição, bela rejeição, e aí eu decido então tomar um trade. Só que tinha um pequeno detalhe aqui, tá? Tinha uma região do gráfico diário, tá? Que é basicamente este fundo aqui, ó. Estão vendo que o mercado marca fundo aqui, depois ele volta a subir? Pois é, esse fundinho aí está servindo como resistência para nossa tomada de operação, tá? E aí, pessoal, eu sabia que tecnicamente o objetivo do preço era o quê? Buscar máximo. Mas, como eu tinha um ponto de parada, e aí se vocês assistirem, né, o meu vídeo sobre risco-retorno, isso aqui vai fazer total sentido, porque lá eu esboço isso, né, a importância da gente avaliar. Eu sabia que o preço poderia testar essa região aqui e não conseguir dar andamento, né, no seu movimento de alta para vir testar a máxima. Com isso, né, um trade como esse aqui, eu já entro nele, né, mais preparado para um eventual stop, tá? Por quê? Porque eu sei que é um trade que tecnicamente ele não tem espaço para andar.
Porque se o preço testa essa região aqui e devolve, tecnicamente ele deu o alvo. Ele só não vai dar o meu alvo, né? Foi aonde eu decido assumir então uma posição. Tiveram outros alunos, porque essa leitura aqui ela foi feita na sala ao vivo, tá? Só que a sala ela é educacional, né? Eu não fico dando calo. Então eu vou fazendo a minha leitura, né? Vou falando os pontos que o preço está trabalhando, os gatilhos, os possíveis movimentos, e as pessoas elas decidem assumir, né, suas operações dentro do que elas aprendem comigo na mentoria e dentro do que elas vão vendo eu conduzir a sala. E aí algumas pessoas pegaram vantagem por conta desse ponto de parada. E quem pegou vantagem, deu bom. O mercado conseguiu dar parcial, né? Eu não quis pegar vantagem. Por quê? Porque não ia mudar muita coisa. O ponto de parada estava muito próximo. Se eu pego aqui ou aqui, de qualquer forma, o meu alvo ficaria acima desse ponto. Então eu preferi assumir na ruptura mesmo. Coloquei o meu stop técnico, né, sempre abaixo da mínima, coloquei uma parcial aqui e o alvo final lá. E perceba que ele chegou muito próximo. Relativamente, o preço chega próximo da minha região. Por mais ou menos ali 2 pontos, vamos arredondar, né? Ele não chegou a dar minha parcial ali de 7,5. Porém, é um trade, né, que eu já havia entrado nele calculando o eventual stop. Tanto é que eu entrei com 10 contratos. Normalmente, quando eu costumo trabalhar um trade assim que tá bacana, né, que tá tranquilo, quem acompanha lá que eu posto às vezes, né, algumas operações que eu tô posicionado, às vezes é 20, 25, dependendo do 30. Né? E aqui eu entrei com 10 mini, por quê? Porque eu já sabia que o preço poderia segurar ali. Né? Eu sabia que ele ia segurar? Claro que não, porque se eu soubesse eu não entrava. Né? É meio que lógica, né? Se a gente soubesse os movimentos que o mercado ia fazer, ninguém tomava stop e todo mundo ficava rico. A verdade é essa. Então, eu não sabia que ele ia segurar, eu tinha uma ideia. E dentro disso, pessoal, né, entendendo isso, a gente já consegue até mesmo saber quais pontos, né, que a gente tem uma eventual chance de tomar um stop, né, ou seja, de ter um êxito não tão legal naquele trade, né, dentro de critérios. E eu observei esse ponto de parada aqui e foi exatamente onde o preço segura. Olha como o mercado briga ali e depois ele devolve. Tomei um stop nesse candle aqui. Tomei um stop de 8 pontos, deu R$ 800, né, nessa operação. E aí, pessoal, a gente viu o mercado literalmente afundando. Lá na frente, pessoal, aconteceu um cenário muito parecido. Só que esse aqui eu estava na sala ao vivo, né, com o pessoal, e eu já falei dos riscos que tinha e eu até falei que não compensava, tá? Porque da mesma forma que o mercado segurou aqui, ele quis quebrar uma estrutura aqui embaixo também. Só que aqui não compensava por 2 motivos. O mercado estava muito forte direcional. Se tiver alguma coisa para fazer aqui, pessoal, que tentar venda, né? Ele quis quebrar uma estrutura aqui, mas de novo, o risco era muito grande. Por quê? Porque nós tínhamos o fundo anterior, que foi marcado aqui, ó, 14, 15, 16, como resistência. E aí o mercado rompe, e aí aqui nessa região aqui, ó, ele começa a segurar de novo, ó, testando o fundo prévio. Né? Só que a gente já teria que ter em mente que se a gente assume esse trade, o mercado ele pode fazer um teste no fundo e devolver, que foi exatamente o que aconteceu aqui. Então vamos imaginar que alguma pessoa, né, ela quis assumir esse trade aí. Automaticamente a pessoa ela já tem que entrar, né, ciente que o mercado ele pode testar essa região aqui e devolver. Ou seja, a probabilidade de tomar um stop, né, nessa situação é muito maior. Por que é muito válido a gente falar sobre isso, pessoal? Né, e eu abordar isso aqui com vocês? Porque a maioria das pessoas, elas não sabem, elas não conseguem mensurar o risco que elas estão correndo ao assumir um trade. Às vezes a pessoa, ela só pensa no ponto de entrada. Às vezes a pessoa, ela só pensa no ponto de saída. A pessoa ela não consegue fazer uma estruturação daquele trade em si. E isso é um grande problema, pessoal, eu vejo, tá? Porque muitos stops, eles conseguem ser evitados. Por exemplo, esse trade aqui, eu poderia ter evitado esse stop justamente por conta desse ponto de parada. Só que vocês lembram também que na aula sobre alvos, eu falo, quem não assistiu, assiste lá. Eu falo que não ter alvo não quer dizer que o mercado não vai dar o seu alvo, tá? Quer dizer que você tem um risco maior, mas não quer dizer que o mercado não vá lá. E foi exatamente o que eu quis. Eu quis assumir um risco. Só que eu assumi um risco ciente. Será que às vezes que você toma um stop, que você perde ali, né? Entra numa operação e ela vai contra, será que realmente você conseguiu
anteriormente antecipar esse movimento e saber que você poderia tomar um stop por isso, isso e isso? Ou seja, você saberia os motivos que poderiam te levar a um stop? Ou você simplesmente entra no trade e conta com a sorte, que o mercado vai subir ou que o mercado vai cair? Esse é o X da questão que eu quero passar para vocês. Quando, pessoal, nós dominamos, né, o gráfico, quando nós entendemos a sua movimentação, eu não vou nem mostrar, né, porque lá embaixo o mercado, ele mostra uma outra quebra, tá? Aqui eu não estou nem falando de trades a favor da tendência, mas nós tivemos um pullback aqui, ó. O mercado vem, faz pullback aqui, gatilho, movimento de queda, tivemos barra ignorada aqui, movimento de queda. Eu não estou nem abordando isso, tá? Eu quero abordar com vocês as situações, né, onde a gente vai entrar, só que a gente tem que ponderar o nosso risco. Lá embaixo, de novo, o mercado marca fundo, corrige, testa fundo, o que acontece? Quebra a estrutura e aí sim nós temos um forte movimento de alta. Então assim, usar como justificativa, é só não operar contra a tendência. Isso aí é a maior bobeira, tá? Que uma pessoa pode falar. Por quê? Uma pessoa que ela está 100% preparada, né, para atuar num gráfico, ela vai saber operar tanto a tendência quanto o contra a tendência. Ainda mais trabalhando da minha forma, né? Que quem é aluno sabe que eu sou extremamente conservador nas tomadas de posição. Né? Que a gente não sai caçando trade em todo quanto é lugar. Na verdade, a gente é muito conservador nesse ponto de vista. Mas isso faz que a maioria dos meus alunos cheguem totalmente destruídos, operando lá 20, 30 operações no dia, e depois que a pessoa acaba a mentoria, a pessoa ela já acaba com a cabeça e com a mentalidade com o resultado totalmente diferente. Então, assim, isso não é justificativo, né? Que a pessoa pensa, mas também comprando contra a tendência, isso não existe. Quando você tem técnica, sim, você pode trabalhar contra. Quantas vezes eu já peguei baitas trades contra a tendência que praticamente fizeram o lucro do meu dia? Porque a gente não caça fundo. A questão aqui é, você sabe mensurar o risco daquela posição que você quer tomar? Porque muitas vezes quando nós sabemos mensurar o risco, até os stops eles são previsíveis. Esse stop que eu tomei, eu estava ciente que poderia acontecer. Inclusive outras pessoas depois me mandaram mensagem falando que pegou a mesma operação, né? Sabia que tomou stop e falou, também entendi que eu poderia tomar stop por isso, isso e isso. Né? Então a questão aqui é, quando a gente realmente domina a movimentação do preço, isso não quer dizer que eu não vou tomar stop mais, porque às vezes a pessoa pensa assim, vou aprender a operar e aí acabou, só vou ganhar dinheiro. Esquece isso, tá? Porque muitas vezes o mercado, ele não vai te dar boas possibilidades dentro daquele dia, tá? E aí, se você quiser assumir, você vai ter que assumir uma mais ou menos, ou vai ter dias que o mercado vai te dar boas possibilidades, mas mesmo assim ele não vai respeitar. Por quê? Porque o mercado ele é soberano, tá? Mas o simples fato de você conseguir entender o seu risco, né? Entender o que pode acontecer antes do movimento acontecer, isso pode fazer com que você evite certos tipos de stop, igual muita gente lá na sala falou que não quis assumir por conta desse ponto. Tá? Mesma coisa aconteceu no mini índice. Eu falei um pouco sobre o mini índice, eu não vou falar aqui para a aula não ficar muito grande. Falei lá no Instagram, né? Provavelmente quem quiser assistir lá depois é só olhar lá. Mas a questão aqui, pessoal, é até mesmo os stops eles conseguem ser previsíveis. E não há problema em estopar. Entenda uma coisa, muita gente tem medo. Stop, meu Deus do céu, não tem problema em estopar. Desde que você saiba o que aconteceu. Agora, estopar sem saber o que aconteceu, aí sim, é a pior coisa que pode existir. Porque isso não vai agregar nada para você. Um stop que você não entende por que você tomou, eu tomei por isso. Eu tomei por aquilo. Não, eu tomei porque realmente o mercado não respeitou, mas eu estava certo. Então, se você não sabe o que está acontecendo, se você não sabe quantificar, isso não agrega nada para você. E o stop, ele é sim muito necessário para a gente operar mercado. Ele está sempre ali para proteger o nosso capital, né, e para mostrar que ninguém é fera demais, que só vai ganhar. E fazer a pessoa começar a tirar os pés do chão, né, e querer fazer loucuras no mercado. Então, pessoal, comecem, né, a visualizar o gráfico de uma forma técnica, de forma que até mesmo os seus stops eles sejam justificáveis. Porque já aconteceu muitas vezes comigo de tomar um stop e eu não saber o porquê que eu estava tomando. Será que eu errei? Aí vem aquela dúvida, será que eu entrei certo? Mas será que aqui era compra mesmo? Não, será que ali era venda? Não, acho que aqui não era compra não, entende? Aí começa aquela dúvida na cabeça da pessoa e aí vira uma bola de neve e aí de novo aquilo não agrega nada para a pessoa, tá? Bom, pessoal, é isso.
acho que deu para passar a mensagem que eu queria para vocês, né? Então pensem nisso, olhem para o gráfico sempre de forma técnica e busque sempre aprimorar a sua leitura, que eu tenho certeza que vocês serão recompensados por isso, tá? Então é isso, deixa o like, se inscreve, manda esse vídeo para outros amigos, segue a gente no Instagram, tá? Para você continuar acompanhando o conteúdo. E é isso, pessoal, tamo junto. Valeu!